Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos às nossas curiosidades históricas. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira, com os cabelos curtos, vestindo uma blusa azul estampada com uns tons branco e um colete num tom cinza. E o tema da nossa curiosidade de hoje é Gandhi. Vocês já ouviram falar em Mahatma Gandhi? Mas afinal, quem foi esse personagem da história? E o que ele tem a ver e qual a sua importância? Para início de conversa, Gandhi nasceu na Índia e foi um importante líder na luta pela independência indiana. Ah, mas a Índia era dominada por outro país? Sim, o governo britânico dominava a região da Índia no processo de expansão imperialista, que ocorreu no final do século XIX e início do século XX. Então, a Índia passou a sofrer uma dominação, principalmente na parte econômica, do governo britânico. E dessa forma ocorria uma grande exploração do povo indiano. E nesse contexto, no final do século XIX, em 2 de outubro de 1869, nasce Mohandas Gandhi, que futuramente será o grande líder dessa libertação da Índia. Mohandas Gandhi nasceu numa família hindu, ou seja, ele praticava a religião hindu e casou-se como os costumes da época aos 13 anos. Chegou a ter 4 filhos com a sua esposa e foi estudar direito na Inglaterra ainda no final do século XIX. Mohandas Gandhi foi um advogado nacionalista, anticolonialista e especialista em ética política indiana, que empregou resistência não violenta para liderar a campanha bem-sucedida para a independência da Índia do Reino Unido e, por sua vez, inspirar movimentos pelos direitos civis e liberdade em todo o mundo. O honorífico Mahatma foi aplicado pela primeira vez em 1914 na África do Sul. É agora usado em todo o mundo. Essa expressão significa de grande alma, por isso Mahatma Gandhi. Gandhi terminou a universidade na Inglaterra em 1891 e retornou à Índia. Já em 1893, ele foi convidado para representar uma empresa na África do Sul. E fazendo essa viagem até a África, teve contato com as grandes desigualdades sociais. A África do Sul também era um país africano dominado pelos ingleses. Então, ali ele pôde perceber o quanto havia de desigualdades entre os povos da região e também articular ideias de tentativa de independência. Ainda na África, Gandhi se posicionava pela luta pelos direitos dos povos e contra essa segregação que essa dominação colonial britânica exercia sobre o país. Daí fundou um partido do Congresso Indiano, ainda nesse momento. Em 1914, ele retorna à Índia e começa a praticar atos de desobediência civil e resistência com uma luta através da não violência. Essa desobediência civil consistia em boicotar a utilização, a compra de produtos dos ingleses e também não pagar os impostos.
Aqui vemos uma caricatura de Gandhi representando o potencial explosivo junto à opinião pública mundial de sua desobediência civil contra o registro imposto pelo governo sul-africano. A ideia da desobediência civil estava a partir do momento que essas leis que vinham dos ingleses, com grandes taxações de impostos, acabavam sendo uma humilhação e uma opressão ao povo indiano. E com essa tática, Gandhi acabou sendo muito popular na Índia. E com essa sua luta de não violência, ele por muitas vezes chegou a ser preso, porém a sua popularidade cada vez mais aumentava. Gandhi incentivava essa não compra de produtos, tecidos ingleses, inclusive ele andava até com a sua própria máquina, né, de tear, e também liderou a luta pelo não pagamento do imposto sobre o sal, num evento que ficou conhecido como a Marcha do Sal em 1930. Aqui vemos a Marcha do Sal em 1930. Nessa outra imagem, vemos uma caricatura de Gandhi sendo preso por Lord Willingdon no início da década de 1930. O desenho representa a compreensão de que colocá-lo tantas vezes na prisão terminou por ser uma forma de multiplicar os seus ensinamentos. Gandhi procurou unir tanto muçulmanos, que correspondiam a 25% da população, como hindus em torno da libertação da Índia. Em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra negociou a independência da Índia. O país foi dividido entre a parte que tinha predominância da religião hindu, como Índia, e a parte que tinha predominância muçulmana foi independente e ficou conhecida como Paquistão. O Paquistão era dividido na parte oriental e ocidental. Alguns anos após essa divisão, a parte oriental do Paquistão se tornou o país chamado Bangladesh. Gandhi foi assassinado por um radical em 1948, mas deixou o legado da sua luta para as próximas gerações da Índia. E até hoje ele é conhecido como um grande pacifista. Nossas curiosidades históricas vão ficando por aqui. E não deixem de assistir às próximas. Até breve!